Vamos lá, pessoal. Como vocês estão vendo aqui, o Excel ele é da família de programas do Office e a gente tem aqui um bando de funçõezinhas, botõezinhos que são inerentes ao Office em si, não necessariamente ao Excel. Então, vou seguir a sequência de abas aqui. O Excel que eu estou aqui é o 2010, a gente está vendo em sala de aula o Excel 2007. São muito parecidos ambos. Então não vai ter diferença nenhuma não em a gente fazer o vídeo com o Excel 2007 desculpa, 2010 e vem aula 2007, certo? Então a primeira aba que a gente tem aqui é essa aba inicial. Nessa aba inicial tem basicamente botões que são do Office, como eu tinha falado, certo? Então eu vou passar aqui rapidinho por cada um. Por exemplo, botão negrito. Se eu digitar qualquer texto aqui e clicar no botão negrito, tendo esse texto selecionado, óbvio. Então, se eu seleciono essa célula do texto e clico no botão negrito, eu vou ter o texto em negrito, ok? Importante ver que eu tenho que ter a célula selecionada. Assim como se eu clicar em itálico, clicar em sublinhado, ok? Então, outros botõezinhos que a gente viu, utilizou no Word, tem também aqui no Excel. Esse pincel de formatação, por exemplo. Pincel de formatação, se eu tenho uma célula com um formato específico, se eu clicar aqui do lado direito, tendo essa célula selecionada, eu vou conseguir formatar essa célula. Venho aqui, ó, formatar células. Vai aparecer uma caixinha de texto de formatação de célula. Então eu posso, por exemplo, dizer que o preenchimento dessa célula vai ser na cor azul, certo? Vou dizer que essa célula vai ter uma borda que é o contorno da célula e está aqui minha célula formatada. Se eu pegar a formatação dessa célula, tendo a célula selecionada, eu posso clicar no pincel e depois clicar em uma nova célula, que eu vou copiar a formatação dessa célula para a célula de destino, ok? Então, da mesma forma que eu utilizei isso aqui, eu posso utilizar no Word também. Eu posso também dizer, por exemplo, que um determinado texto que eu cliquei numa célula, eu posso ter ele alinhado à esquerda, justificado, ele vai ficar centralizado aqui, ou alinhado à direita, ok? Da mesma forma que no Word, eu posso ter um texto muito grande, que esse texto vai fazer o que? Deixa eu digitar meu nome aqui. Meu texto está extrapolando a célula, está passando para a próxima célula, ok? Só que como essa célula próxima, que seria a F10, eu estou na E10, vou para a célula F10 e na próxima célula não tem nenhum conteúdo, o que acontece? Meu texto aparece na íntegra. Se eu colocar qualquer outro conteúdo na próxima célula, meu texto já não aparece. Então, ficou quebrado o texto. Concordam? Então, o que é que eu posso fazer? Posso selecionar minha célula e vir aqui e clicar em quebrar texto automaticamente. Então, o que é que ele vai fazer? Vai deixar a célula com uma maior largura de linha, certo? Então, o que foi que ela fez? Olha, Jorge Gomes Cabral e puxou tudo para baixo, certo? Então, se eu tenho esse meu texto aqui agora, eu posso também alinhar ele em relação ao eixo vertical. A gente fez um alinhamento em relação ao eixo horizontal, que eu posso mandar ele ou para a esquerda, ou centralizado, ou para a direita. E aqui eu posso alinhar, por exemplo, esse 41, 45 em relação ao eixo vertical. Eu posso colocar ele em cima, centralizado, ou embaixo. Se eu colocar, por exemplo, centralizado aqui, ele em relação ao eixo vertical está centralizado, porém não está centralizado em relação ao eixo horizontal. Posso combinar as duas formatações e centralizo em relação ao horizontal também. Ficou perfeitamente no centro, ok? Então a gente já viu para que serve quebra automática de texto. Posso usar mesclar e centralizar também. Posso mesclar células.
vocês já devem ter visto isso, mas não custa nada mostrar novamente. Então digito alguma coisa aqui, digito a palavra casa e ela está apenas na célula G7. Mas se eu centralizar, desculpa, se eu mesclar a célula G7 com G7, H7 e I7, o que acontece? Mesclei, centralizei, está aqui minha célula, ok? Bom, a gente já viu essa parte, já viu essa parte, já viu essa parte, ok? Aqui tem as opções também, eu posso simplesmente mesclar sem centralizar, mesclar células, ok? Tem algumas outras opções, vale a pena testar cada uma para saber para que servem. É interessante também como a gente mexe o Excel, basicamente é para mexer com valores, com números. Números têm diferentes formatos. Se eu quiser um número inteiro, esse número inteiro não vai ter casa decimal. Se eu estou mexendo com valores monetários, dinheiro por exemplo, certo? Então eu posso dizer que a minha célula vai ter o formato de moeda, ok? Então se eu digito aqui 12,5, mas eu não quero que seja o número 12,5, eu quero que seja um número 12,5 reais. Então eu posso simplesmente vir aqui e dizer, olha, essa célula tem um valor 12,5 reais, ok? Se eu quiser dizer também que a minha célula vai ter um valor qualquer e ele vai ter uma precisão de 3 casas decimais. A gente está vendo aqui um valor hipotético, 14,12313, mas para mim só interessa 2 casas decimais, certo? Então posso simplesmente dizer aqui que eu quero que o meu formato seja número, certo? E esse formato número só com 2 casas decimais, certo? O Excel possui várias redundâncias. Nesse caso aqui a gente tem essa função logo na aba página inicial, mas a gente pode simplesmente vir aqui, clicar do lado direito e formatar células. Formatar células, eu quero que ela contenha alguma coisa aqui dentro de todas essas opções. Então eu disse que ela vai ser número, certo? Casas decimais, 2 casas decimais, como está aqui, certo? Eu posso aumentar essa pressão, por exemplo, para 4 casas decimais. Então já vai ser 14,1231. É o que aparece aqui. Posso dizer que não. Isso aqui não é um número simples. Isso aqui vai ser uma moeda, certo? Então vai ser real. Ou eu posso dizer que isso aqui vai ser alguma coisa, vai ser dólar, certo? Bom, aqui vocês vão encontrar o dólar, ok? Posso dizer também que a minha célula vai conter um valor de data. Então 12/5/2007. Coloquei aqui, isso aqui é data, ok? Então eu venho e o Excel, quando você coloca um formato de data, ele já reconhece como sendo uma data em si. Você não precisa dizer que aquela célula é uma data, certo? Eu cliquei aqui 12/05/2007, ele reconheceu que aquilo era uma data. Ok, então tem um monte de formatos aqui que a gente pode mexer ainda, certo? E fica a critério de curiosidade de vocês. A gente está simplesmente dando subsídios para resolver aquela lista. Tem uma coisa muito interessante aqui nessa aba página inicial, que é isso aqui, formatação condicional, certo? Então ele vai fazer o que? De acordo com alguma condição que está nos dados da gente, ele vai formatar as nossas células. Por exemplo, eu estou fazendo uma planilha que contém as notas dos alunos, certo? De determinada disciplina. Então, um aluno tirou 5, o outro tirou 8, um terceiro tirou 9 e eu continuo aqui colocando notas, certo? 7,1,
6, 7,4. Bom, o que é que eu quero? Eu quero dizer que os alunos acima de 7 passaram e os abaixo de 7 não passaram, certo? Então, a cor verde vai me dizer que o aluno passou, a cor vermelha vai me dizer que o aluno não passou. Então, essa formatação condicional que eu vou colocar aqui, olha, simplesmente clicando na formatação, botão de formatação condicional, vai me aparecer vários tipos de várias opções de formatação. Então, eu posso colocar realçar a regra das células, por exemplo, é maior do que, essa é a primeira opção aqui, realçar regras. Então eu digo que se for maior, cliquei aqui, se for maior do que o número que eu vou colocar é 7, o preenchimento vai ser o que? Vai ser verde com o texto da célula em verde escuro. Cliquei aqui, ok? Então todos os valores de célula maior que 7 foram realçados com verde escuro e a célula em si ficou verde, ok? Certo, mas eu seleciono novamente esses valores e eu digo que eu quero a formatação onde todos os valores abaixo de 7 vão aparecer em vermelho. Então, preenchimento vermelho claro e o texto vai ser vermelho escuro. Então tá aqui minha tabelinha formatada, okay? Então fiz isso, quero realçar um pouco mais, coloco em negrito e aí tá tudo perfeito, minha planilha ficou bonita. Então eu posso simplesmente colocar também uma formatação como uma tabela pré-definida. A gente já tem várias opções de tabelas aqui, certo? Então coloquei aqui como uma tabela pré-definida e está aqui minha formatação, certo? Vamos lá, eu posso clicar em uma determinada linha e eu posso inserir uma linha, inserir uma nova linha, certo? Eu posso inserir uma nova coluna, okay? Viu que deu uma andadinha para cá, para a direita, as colunas que estavam à direita do cursor, ok? Uma coisa que eu deixei passar no começo do vídeo é que o Excel está organizado em uma pasta. Quando você abre um arquivo Excel, na verdade esse arquivo é visto como uma pasta que contém várias planilhas. Então, onde é que eu estou aqui? Estou na planilha 1. Essa planilha aqui é a planilha 1. Essa é a planilha 2, que está em branco ainda. Essa é a planilha 3. Eu posso adicionar novas planilhas. E teoricamente eu posso ir até o infinito adicionando planilhas. Ok? Então, nosso texto aqui está na planilha 1. Então, voltando à planilha 1. Uma coisa que a gente já viu em sala de aula foram fórmulas. Então, por exemplo, aqui contém algumas fórmulas mais utilizadas. Para a utilização de fórmula, a gente já viu que tem que digitar o igual e depois o nome da fórmula. Por exemplo, digitei igual, vou digitar soma e já me aparecem várias opções com esse tipo de inicialização que é SO, né? De soma. Então, soma de quem? Soma de H12 até H19, ok? Então tem meu somatório aqui que no final vai dar 46,5, certo? Mas eu não quero a soma agora eu quero a média de H12 até H19, média 6,64, ok? Certo, mas essa média me dá um valor muito quebrado, um valor com muitas casas decimais. Na verdade, o que eu quero é que ele arredonde para duas casas decimais. Aí a gente já sabe, a gente já viu que na verdade só é vir aqui e formatar como número. O padrão já são duas casas decimais. Ou eu posso simplesmente vir aqui e formatar células. E aí digo que eu quero um número com duas casas decimais. Ok? Certo, mas supondo que eu quero também pegar todas as minhas notas e essas notas eu quero que estejam ordenadas de menor para maior, ok? Então eu clico aqui classificar do menor para o maior e ele faz essa ordenação, certo?
também na aba página inicial. A gente está somente na aba página inicial, ok? Então, esse primeiro vídeo é isso, né? Então, algumas coisinhas mais, por exemplo, foi visto em sala de aula já que se eu tiver uma sequência 1, 2, 3, olhando para a sequência, intuitivamente a gente já vê que essa sequência vai me dar o quarto valor como sendo 4, ok? O quinto como sendo 5 e por aí vai, certo? Então, se eu digo ao Excel que eu tenho esses três valores e eu quero saber qual vai ser o próximo valor, ele vai entender que isso aqui é uma sequência, e se você selecionar isso e olhando para esse quadradinho que tem aqui, eu colocar o cursor em cima do quadrado, eu vou ter esse símbolozinho de adição, e se eu puxar clicando no lado esquerdo do mouse, ele vai me preencher essa sequência até onde eu for. No caso aqui eu vim até a célula D25 e ele foi e preencheu tudo. Assim como se eu preencher segunda, ele tem que de alguma forma reconhecer que isso aqui é uma data. Ele não está reconhecendo isso aqui. Bom, ele não está reconhecendo, mas se ele reconhecer que isso aí é um dia na semana, que é a terça-feira, se eu puxar, ele vai preencher com quarta-feira e por aí vai, né? Então tem vários exemplos de que a gente pode fazer. Por exemplo, a mais básica que a gente pode fazer é essa: 1, 2, 3, 4, 5, mas eu posso fazer 2, 4, 6. Aí já se vê que é uma sequência de 2 em 2, né? Selecionando novamente aqui, e o Excel vai me preencher esse resto. Preencheu aqui novamente de 2 em 2, ok? Então, resumindo tudo que a gente viu sobre a aba página inicial. Página inicial tem basicamente conceitos que são inerentes a toda a família Office, esse início aqui, né? E algumas coisas mais utilizadas que são esses da direita, ok? Planilhas, planilha 1, planilha 2, planilha 3, vai chegar num ponto aqui que não vai aparecer mais planilhas aqui, né, que vai estar preenchido toda essa áreazinha. Então o que é que a gente pode usar? A gente pode usar essa navegaçãozinha aqui por setas, certo? E é isso, essa é a primeira parte. Salvando aqui, perfeito.